é Ciro Gomes. Cirão. Engajado em lançar como alternativa ao petismo e ao bolsonarismo em 2022, o pedetista está afiando cada vez mais a língua, já conhecida por ser bem feroz. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-governador do Ceará projetou um segundo turno entre ele e Lula no ano que vem, mas disse que se ficar de fora, vai para Paris mais uma vez. É isso, Vini? Vai, e dessa vez vai com convicção. Segundo Ciro Gomes, ele que foi muito criticado daquela vez no segundo turno de 2018, quando no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro ele pegou as malinhas dele e foi para Paris. O PT estava esperando o apoio do Ciro, ele se mandou daqui, né, Paulo Matias? Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa entrevista então que ele deu para o jornal O Globo, né, dizendo que já se definiu realmente agora politicamente como centro-esquerda, algo que ele não conseguiu encontrar quando ele estava ali no PSDB por causa do Fernando Henrique Cardoso, depois no PSB por causa do Eduardo Campos e agora no PDT, que tem a educação como preocupação central, ele está encontrando o conforto dele. E aí quando perguntado, Paulo, sobre a diferença entre a eleição de 2018 e a de 2022, que vai acontecer, olha só o que ele respondeu, nós já temos a arte aqui na nossa tela, ele diz o seguinte, ó, a de 2022 será mais reflexiva do que passional. O predominante em 2018 foi o antipetismo irracional. Quem interpretou de forma mais tosca conseguiu se eleger. Agora não, o predominante vai ser a busca por soluções práticas e concretas. Antes era a política contra a não política. Agora a experiência terá mais relevância. Antes havia moralismo por conta do escândalo moral do PT. Agora é mais a questão econômica, emprego. E aí ele também falou sobre a volta do Lula ao cenário eleitoral e também essa possível polarização, né, Paulo Matias, dele com o Bolsonaro e se isso prejudica as intenções dele, as pretensões à presidência. Ele diz o seguinte, ó, não sei quem será o próximo presidente, mas estou seguro de que não vai ser Bolsonaro. Isso tem importância grande porque descomprime o eleitor. Parte do eleitorado vota no PT porque não quer Bolsonaro, ou no Bolsonaro porque não quer o PT. À medida em que Bolsonaro passe a aparecer como derrotado nas pesquisas, as outras pessoas vão tentar outra via. Acho que teve um certo integrante aqui no Morning que levantou essa bola, hein? Mas enfim, trabalho por um cenário realista no qual Lula e eu estaremos no segundo turno, o que ofereceria ao povo um debate de alto nível. E ainda admito a possibilidade de que Bolsonaro sequer esteja na disputa. Então, Paulo Matias, olha só, ele não se imagina num segundo turno com o Bolsonaro, se imagina com o Lula sendo essa terceira via, sendo sonho essa dele, alternativa. Ou seja, ele acredita que se ele aparecer nas pesquisas vencendo o Lula no segundo turno e como o Bolsonaro aparece perdendo, ele teria uma migração de eleitorado a favor dele para que ele pudesse vencer a eleição. Aí ele também fala, Paulo Matias, sobre esse manifesto que a gente discutiu muito aqui já no Morning Show, do manifesto dos presidenciáveis. Você lembra, né? Mandetta, Huck, Amoedo, Eduardo Leite, Dória, enfim. Mas depois de tudo aquilo, ele não acredita que há uma conciliação possível entre esses nomes. Ele diz o seguinte, ó, o ideal seria que todo mundo que acha que o lulopetismo e o bolsonarismo não prestam ao país fizesse enorme esforço de unificação para dar ao povo uma via alternativa concreta e produtiva que diminuísse o nível de ódio e paixão. Mas realisticamente não é possível. O centro do colapso está na economia, emprego, dívida pública, sistema tributário. E há um conjunto de respostas diferentes nas cabeças das pessoas que foram citadas. Mas demos um sinal de que somos capazes de, apesar das diferenças, achar um ponto em comum: a defesa da democracia. Aí ele diz que de todos esses possíveis presidenciáveis, ele só conversou com Mandetta, que foi até quem armou todo esse manifesto, que em cima da mesa havia essa situação toda do Bolsonaro, então havia dar um sinal de comprometimento com a democracia e que ele até pretende propor aí, assim que houver uma maturidade, uma conversa com o PSDB, que hoje, segundo ele, tem um problema interno, que é essa disputa entre Dória e Eduardo Leite, e com o Eduardo Leite seria até um pouco mais difícil de dialogar, de compor. Agora você sabe, Paulo Matias, que há um movimento no PSDB agora já
para colocar Tarso Gereissati na disputa de Tarso Gereissati tem quantos 2022, por causa da experiência dele. Já é alguém bastante velho já Mas é mais que o Lula? na política, Eu acho né? que não. Duas vezes. Enfim, não sei se é mais velho. Tem algumas pontes de safena. Ele tem Do que- 72 anos. do que o Porque Lula. ele infartou muito. Isso. E aí, por falar sobre o Lula, e aí na relação entre os dois, ele diz o seguinte nessa entrevista: quando o Lula entra na disputa, faz tremer tudo que está posto. Essa é a característica dele. Tenho afeto por ele, mas não admiração, porque ele não tem nenhum tipo de escrúpulo ou limite. Olha o afeto do Ciro Gomes. Muito. Pelo carinho Lula. especial. É um carinho, é um carinho. Afeto, né? Aí ele fala, então ele promete ao Boulos que apoiará o governo de São Paulo, mas mantém o Haddad. Em Pernambuco fizeram tudo para derrotar o filho do Eduardo Campos no ano passado, mas agora Lula foi para lá e disse que sempre foi amigo de infância do PSB. Oferece o posto de vice ao PSB e ao mesmo tempo ao Josué Gomes. E aí, Paulo Matias, ele fala até que teve uma conversa com o Lula depois que o Lula saiu da prisão, mas depois disso nem por telefone, até porque as militâncias dele e do Lula também estavam em bastante confronto, mas ele disse que o Lula virou uma pessoa que o que diz de manhã já não serve mais à tarde, está tomado pelo ódio, tudo que domina Lula hoje é a vontade de se vingar. Lula tem cinismo, a gente faz monitoramento da rede, eles continuam atacando a mim e a outras pessoas na blogosfera. Lula dá ordem, eles fazem. Se existe gabinete do ódio com Bolsonaro, com o PT é igualzinho, todo o afeto e carinho de Ciro Gomes. Também tem um gabinete. O gabinete do ódio petista que, inclusive, Foi Paulo, original, né? Os Mavis começaram no PT. que inclusive ele fala, Joel, que o Lula petista fanático não apoiará ele, apoiará o Bolsonaro. Vai. Nossa. Apoiará o Demência, Bolsonaro. né? E aí, Paulo, essa questão... Tá leve o Adriles ele tá hoje. muito Tá Isso é bravo. vendo? demência. Achar que Demência. petista vai apoiar o Bolsonaro. É essa Calma, questão de Adriles, Paris, né? Calma, Olha. Adriles, Calma, calma, fica calma. calmo. Respira, calma. Vai lá, Aí a Vini. questão de Paris, né? Então, 2018, segundo o Ciro fica de fora mais uma vez do segundo turno, dá Haddad e Bolsonaro. O que ele faz? Em vez de ficar aqui apoiando o Haddad e o PT, como o partido de esquerda esperava, pegou as malas dele, foi para Paris e todo mundo ficou muito chateado, muito incomodado por causa disso, porque tava todo mundo esperando ver o Ciro lá no palanque com o Haddad apoiando. Ele vai de novo. Tal. E aí foi perguntado na entrevista se ele se arrepende disso. E ele disse, pelo contrário, eu faria hoje com muito mais convicção. Em 2018 fiz com grande angústia. Aquela eleição já estava perdida. Mesmo somando meus votos com o do Haddad, não alcançaríamos Bolsonaro. Lula mentiu para o povo dizendo que era candidato quando todos sabiam que não seria. Manipulou até 22 dias antes da eleição, deixando parte da população excitada. Agora, você sabe que nós estamos em pandemia, não dá para ir para Paris, né, Paulo Matias? Tá Aí ele fechado, falou assim, né? como os brasileiros não podem viajar para a França, nesse caso eu vou para Tonga da Mironga do Cabuletê. Pra Tonga da fazendo- Mironga. Fazendo referência aí a uma composição do Vinícius de Moraes e do Toquinho. E aí teve um ping-pong que eu achei bem legal, né? Perguntaram alguns nomes para o Ciro Gomes e ele foi definindo. Então foi lá, Bolsonaro, genocida. Dória, não conhece o Brasil. Mandetta, bem intencionado. Huck, animador de auditório. E Lula, ególatra. Este é Ciro Gomes tentando Ele pegou do ser Adriles esse a adjetivo? terceira via para Qual deles? 2022, Paulo Matias. É, ególatra, uma Você coisa não que eu usa já às ouvi. vezes, é igual? Eu Tá no bingo do Pela Adriles? sua modéstia, Eu já Joel. vi. Mas eu queria fazer um raciocínio aqui com vocês do seguinte, essa análise, vou começar pelo Zé, essa análise, Zé, que o Ciro Gomes faz, de que é mais possível que ele vá ao segundo turno com o Lula, não significa uma subestimação por parte do Ciro Gomes do eleitorado de direita no Brasil? O eleitorado de direita, ele votaria no Ciro, Zé? Pois é, a ideia era formar esse grupo aí, que eu chamo de grupo do Highlander, né, que só pode restar um, cortando a cabeça de todos, que não deu certo. Pelo jeito aí, o Ciro já está correndo o grupo. Qual era a ideia? É que formasse um grupo ali de centro, e esse grupo reunindo tudo que não é Lula, tudo que não é Bolsonaro, né, e todos os candidatos abririam mão das candidaturas para entrar, né, nesta farra aí, né. E só que não deu certo. Essa entrevista aí
já é Ciro Gomes dizendo, olha, vocês fiquem aí o grupo do Highlander, eu estou fora, vou ser candidato independente de quem vocês decidam. Ele mesmo considerando difícil, eu acho muito difícil, definir ali quem está melhor, quem pode representar, porque a ideia era o seguinte, quando entrou o Lula no grupo, né, e deu Bolsonaro e Lula ali pelas pesquisas, eles desesperaram, e daí formaram esse grupo na tentativa de expulsar exatamente o presidente Jair Bolsonaro. É uma certa arrogância e desespero, porque esse grupo central aí esperava exatamente atrair o capital, atrair empresários e pequenos empresários que elegeram ali, que deram aquele impulso à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho muito difícil, é preciso errar muito, a gente não sabe qual será exatamente a influência da pandemia nas eleições, mas esta seria a aposta desse grupo, apresentar um nome que seria tão forte para expulsar o Bolsonaro do segundo turno. Essa era a aposta. Muito bem, Joel, o Ciro não é o maior prejudicado com a entrada no jogo do Lula? Sem sombra de dúvida. Toda a estratégia dele era baseada na ideia de que o PT não teria o Lula e que, portanto, teria alguém como Haddad, alguém com quem o Ciro conseguiria, com mais facilidade tirar votos. A chegada do Lula e a força que o nome dele traz arruína a estratégia eleitoral do Ciro. Eu acho que ele deve procurar agora um novo caminho. Eu acho que ele está correto, sabe, Paulo? Primeiro, de não ceder ao impulso de a pressão que muitos fazem. Não, quem você vai apoiar no segundo turno? Tô fora, não tenho nada a ver com esse segundo turno, porque eu represento justamente a negação de que esse dilema é necessário. Segundo ponto, não está compondo mais com o grupo de Mandetta, Huck, Dória, Leite, não sei, esses encontros, Harvard Conference, ele estava lá, ele falou inclusive, mas não está compondo junto com esse grupo, ele está correndo por fora porque ele corre diretamente ao eleitor, ele está falando diretamente com as pessoas e acho que ele faz até um bom trabalho nisso. O Ciro tem uma base online, sempre vem sugerir coisas dele, tem gente que segue o Ciro por convicção, de um jeito que eu não vejo com Dória, que eu não vejo com Leite. Ele tem militância na internet. Ele tem militância e que eu acredito que é militância voluntária. Outros políticos não têm isso. A elite vota no Ciro, Joel? Depende da alternativa. Eu acho que como primeiro... Parte dela. Como alternativa Lula e Bolsonaro. Com certeza. Agora, sabe qual é o grande problema? Porque que uma pessoa como eu... Esse discurso, perdão te interromper, Joel, só para fazer um complemento. Esse discurso dele não mira mais o eleitorado da esquerda, perdão. Exato, porque ele se coloca como alternativa para todos os de direita, de centro, mas não de esquerda. Porque se ele está colocando Lula lá, já e dizendo que ele vai... Vota no Ciro? Não, eu não estou dizendo que vai acontecer ele vai isso, tentar, eu estou dizendo que tenta. essa é a estratégia que ele está fazendo. E lembra que no Morning, por exemplo, que eu fiz a pergunta sobre o identitarismo, causas assim, ele já se posicionou meio contra aquilo, né? Porque ele diz, não, eu tô mirando um eleitor que é muito mais de centro, que não tá aferrado com essas pautas de radicalismo feminista, um monte de outras pautas que são fortes. Mesmo porque, né, o Ciro, digamos, não que teria tem muito ali perfil os seus disso. maus passos, né? Não teria muito perfil O Lula disso. também tem. Sim, Sabe qual que eu acho que é o grande é mais... fator? Por que, por exemplo, alguém como eu, por que eu sinto que eu tenho uma diferença muito profunda com o Ciro? É na visão econômica. Aí uma parte da elite estaria no mesmo patamar. O Ciro está defendendo a ideia de que no Brasil o que o governo tem que fazer é gastar e que esse vai ser o caminho. Eu tenho profundo ceticismo e não acredito que esse seja o caminho. Então aí cria uma divisão profunda com diversa parte da elite, dos economistas, enfim, desse povo do centro aí que está negociando. Então essa divisão é muito profunda, mas... A direita tem outras bandeiras, tem o combate à corrupção, por exemplo, tem, enfim, uma valorização das tradições populares. Se o Ciro conseguir, com essas bandeiras, quem sabe, pegar um pouco mais do eleitorado de direita, pode crescer. Mas, de novo, é muito difícil. A estratégia dele era a esquerda, ali ele não vai conseguir tirar os votos. Mas não seria mais estratégico e mais efetivo, meu caro Adrilho Jorge, ele mudar o discurso dizendo que ele quer enfrentar o Bolsonaro num segundo turno, acenando para o eleitorado de esquerda? Não seria mais fácil ele conseguir esse eleitor de esquerda do que esse de direita que ele está mirando agora? Não. O Ciro acena para dois tipos de discursos absolutamente impossíveis. Ele não consegue pegar nenhum tipo de fatia do eleitorado de direita. A gente sabe que o Bolsonaro tem entre 30% e 40% quase que inflexíveis, mesmo se ele matar a mãe. E o eleitorado de esquerda vai irremediavelmente, grosso modo, quase todo para Luiz Inácio Lula da Silva.
E ele se presta ao papel de assecla e cabo eleitoral consciente ou inconsciente de Lula. Mas como é A que ele gente tem ajuda o Lula? lembrar, Não entendi. lógico que Como é que ele ajuda o Lula? No momento em que ele tá fala ajudando que o ele Lula? coloca o Bolsonaro como genocida, ele faz uma campanha ostensiva contra o Quem Bolsonaro. gosta do Bolsonaro já tá com ele. Entendeu? Em momento que ele chega a falar, vamos fazer um apoio em cima da democracia e só fala de ódio ao Bolsonaro, de demonização do Bolsonaro, ele faz exatamente um discurso, assim como todos os grupos, os elementos dos chapatentes, do grupo dos chapatentes, fazem inconscientemente campanha inadversa pra Lula. Lula não precisa nem ser convidado, porque tá todo mundo fazendo campanha pra ele. Note bem, existe uma Note filigrana... bem, repare bem. Note bem, repare bem. Repare Existe bem. uma sutileza, ele chama o Lula de vingativo, cínico, quase que mau caráter, mas não chama o Mas tem Lula de admiração, ladrão. tem admiração. Não chama o Lula de ladrão. A gente tem que lembrar que o Ciro já demonizou, já contestou a Lava Jato, já falou que receberia o juiz Sérgio Moro a bala, e o Lula era, lógico, o principal beneficiário desse tipo de ataque Ele ostensivo. foi ministro do Lula. A Lava Jato, exatamente o que Ou eu ia seja, falar. eles são Mas brigados, foi ministro mas são da mesma FHC turma. também. Foi ministro da FHC. No final das contas, sim. tomam uma cachaça juntos. O Joel falou assim, ele faz muito bem em não atacar exatamente, e não fazer uma dicotomia entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno, mas é evidente que no eventual segundo turno ele vai dar todo o seu apoio ostensivo ao Lula, a quem ele pode criar exatamente para si um ministério. Ou seja, ele sabe, no fundo, conscientemente, que ele não vai se eleger. Ele sabe que não existe nenhum tipo de possibilidade, em estando esses dois candidatos colocados, Lula e Bolsonaro, dele entrar nesse grupo, nessa fatia, assim como todos os outros candidatos, que foram absolutamente eliminados pela ascensão, a volta da ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele se coloca como cabo eleitoral de Lula. Só isso. Muito Deixa eu bem. divergir Fala, brevemente João. aqui, Vai lá. Adriles. Se um candidato ele chama o Bolsonaro de genocida, esse candidato ele não tá atrapalhando o Bolsonaro, sabe? Esse candidato ele tá consolidando o Bolsonaro, porque quem pende mais pro Bolsonaro não vai cair nesse Você tem canto do razão. genocida, ele vai levar mais. Você tem Quem razão. que ele tá atrapalhando quando ele chega o Bolsonaro de genocida? Quem tá do lado oposto ao Bolsonaro, porque ele tenta se colocar como uma alternativa além de Lula, além dos outros nomes. Então quando ele ataca o bolsonarismo, aí é que ele tá sendo, e por isso ele é tão atacado, uma ameaça ao PT. Mas claro, uma ameaça entre aspas, Não, é muito entendi. muito menor, mas entre em grupos petistas, não sei se você tem contado, pra você ver o tamanho do ódio e das piadas e dos ataques. João Pinheiro da Fonseca, você tá num ininterruptos. deles? Eu conheço quem Ataques a esteja, quem? eu conheço quem Opa! esteja. Ao Ataques a Ciro, quem? ao Ciro, ao Ciro. Sim, claro, porque É ele faz ininterrupto frente o ao negócio. Lula, mas e se é a uma pessoa frente defende absolutamente Ciro, ínfima. me contam que se você defende Ciro num grupo de petistas, tá expulso na hora, assim, não tem o menor contato, porque eles percebem, ali tá um possível problema. Ele tá um possível problema. ele tá tentando valorizar o passe dele pra fazer uma negociação. Então, mas Ô, agora Joel, uma posterior, estratégia que eu acho, Acho que ele tem importante ambição o Ciro, ainda, real. que o Ciro adota é o seguinte, é se colocar como candidato e já faz um bom tempo que ele tá se colocando. É, Porque, por exemplo, Ele é o um Hulk eterno é essa candidato coisa, já. né? O Hulk é essa coisa que a gente não sabe, se vai ficar pro domingo ou se não vai. Já foi, o Hulk já foi, mas não tem como. A gente não sabe. O Lula, apesar de tudo, a gente tá colocando, mas oficialmente ele não falou ainda, né? Se vai ser o candidato peraí, mesmo do Vini. PT. Vai ser, mas tô falando assim, em se colocar oficialmente, nós temos apenas o Ciro Gomes e o Bolsonaro que tá no governo, né? Então é uma estratégia. E apostando no antipetismo. Essa é a aposta do Ciro Gomes. Mas o antipetismo Porque o nunca antipetismo vai pro que Ciro derrotou- Gomes. É esse é o impossível. ponto. Esse é o Ou ponto. seja, é uma estratégia Se nova. as pesquisas mostrarem que ele é o candidato que pode bater o Lula no segundo turno, o antipetismo pode ir pra ele. Não, É, não tem condições. pode Acho que ele. é Acho um que não. cálculo É muito muito difícil, complicado. mas Gente, pode a ir, gente pode tem ir. 20, Se 30... isso acontecer, o antipetismo morreu. É Acaba no impossível, Brasil. 30%. Se acontecer esse Existe segundo uma turno. coisa que é mais do que o petismo, que é a figura do Lula. Eu falei aqui, e eu volto a reiterar, que o petista enrustido, aquele que tinha vergonha de ser petista, com a ascensão do Lula, ele volta a ter esse sentimento de passionalidade, ainda mais com esse discurso de que o Lula foi, entre aspas, absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. E não é só petista, a gente vê jornalistas, Reinaldo Azevedo, Luiz Felipe Pondé e outros falando que entre Bolsonaro e Lula votam de carteirinha no Lula, ou seja, o Lula não só o petismo e o petismo enrustido tá indo ao encontro dele, como outras pessoas que eram antipetistas pelo ódio a Bolsonaro estão indo em encontro ao Lula. Por isso que eu discordo do Joel quando ele fala que, quando o Ciro fala que o Lula, o Bolsonaro é genocida, ou seja, todo esse ódio
que chama o Bolsonaro de genocida, sendo petista e até ex-antipetistas, vão, por gravidade, para Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Ciro é carta fora do baralho e totalmente. Ele não precisa nem ir para Paris, vai para o Cazaquistão ou arruma o ministério do Lula se eventualmente o Lula ganhar. Mas o ponto é que neste momento, Adriles, então, ele não é cabo eleitoral do lulismo. Ele não tá tirando votos do Bolsonaro e jogando pra esquerda. Ele tá tirando votos, se de alguém, da esquerda. Então ele não tá ajudando o Lula nesse esquerda é momento. Lula. Muito bem, deixa eu Olha, conversar com o 10% nosso é Zé Ciro. Paulo. Esquerda é Lula. 10% Gostaria é de Ciro, dizer ele que o tira. nosso ouvinte Manuel Teodósio Costa diz o seguinte: vou gravar esse programa porque vocês estão todos enganados e torcendo Vai ganhar contra o o Tarcísio. governo. O print é eterno. Marcou até Rodrigo Constantino aqui nesse post para fazer uma patrulha. É o estilo Cajuru. Mas fique calmo, Manuel. Todos os programas do Morning Show ficam gravados no YouTube Isso, e vai com estarão calma. sempre lá para você fazer esse vídeo comparativo quando das eleições. Estamos todos enganados, vai dar Tasso Gereissati. Não, eu acho que hoje o segundo turno é Bolsolula, meu. Não É tem o que jeito, é o que tá posto. Se nada mudar, mas o imponderável já tá aí. ainda O tá lá. imponderável tá Firme. aí. O imponderável tá aí. Firme. Muito bem, Zé, eu quero saber de você. Qual o segundo turno no ano que vem? Olha só, esse discurso do Ciro Gomes é um discurso de derrotado. Um candidato ele não pode assumir que tem dificuldades ou que não vai para o segundo turno, nem no banheiro com a luz apagada. Não pode. É fundamental. Convencer a si mesmo. Nessa entrevista ele admite que vai para a tonga da mironga e do caburetê. Né? Então há essa dificuldade, se desgarrando também ali do grupo de centro. O que fica mesmo até agora é Bolsonaro e Lula. Mas eu vou te dizer, é um sinal claro, e isso é inédito, numa época dessa, num momento desse, a sucessão do presidente Bolsonaro está aberta. Pode até aparecer um outro candidato. O que a gente viu ali, eu percebi que o Bolsonaro não tinha a menor chance. Eu percebi que ele estava crescendo quando deputados chegavam aqui e me diziam que lá no município, o empresário, o dono de loja e tal, estava defendendo o Bolsonaro. Não é o empresário Avenida Paulista Faria Lima, não. É o empresário do dia a dia, esse grupo que apoiou o Bolsonaro. E esse era o sonho de trazer esse pessoal. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse esses dias no Pingo nos Is que ainda acreditava que Lula não seria candidato, mas não ia, naquele momento que não tinha tempo, expor suas razões. Você ainda acha que Lula não pode ser candidato e por quê? Eu não tenho assim nada, vamos dizer, nenhuma informação, é um sentimento de que Lula não vai enfrentar uma candidatura à presidência da República. Adriles, eu acompanhei várias candidaturas, várias campanhas eleitorais e são assim pesadas. Eu acho que Lula não será candidato ainda. Agora, tudo leva a crer que vai, é apenas um sentimento pessoal. Mas você tem esse sentimento Mago pessoal Zé. por conta da idade, Zé? Da idade, das condições. Da fraqueza de saúde. Da idade, das condições, inclusive econômicas do PT e do grupo que apoia Lula, há dificuldades. Eu respeito a opinião do Zé Mago Maria Zé. Trindade. Tem muita gente que vai enxuchar Mago dinheiro Zé, ali, hein? Zé. Pô, mas se o Biden foi, né? E ganhou! Não botava 3 palavras juntas e ganhou. Se o Biden foi. Quem é o Lula, né? Muito bem. Zé, deixa eu te agradecer por participar mais uma vez aqui do nosso Morning Show. Começando a semana, amanhã tamo junto. Perfeito, obrigado. Muito bom dia. Valeu, Zé. Abraço pra você.